Certa vez, um candidato à presidência do Santos disse numa entrevista ao pessoal da Santa Cecília TV: a base é a joia da nossa coroa, é de lá que a gente tem que fomentar futuros craques que ajudem o clube a ganhar títulos, que fiquem 3, 4 ou 5 anos no time profissional e depois, infelizmente, como estamos no Brasil, eles vão acabar sendo vendidos para o mercado internacional. Essa é a estrutura, é o futuro do clube. Somos um dos maiores times do mundo, com certeza o maior do mundo, só que com receita de equipe média. Por isso, essa exploração da base tem que ser feita e muito bem feita. Esse candidato à presidência da República não era eu, não é você. Era Andrés Rueda, antes de chegar à presidência do Santos. E alguns anos depois, o torcedor santista se vê na iminência de perder, numa tacada só, três das principais joias da sua base nos últimos anos, dois deles da mesma função, e agora, numa reta final de Campeonato Brasileiro, em que o time briga para não cair para a Série B, pode ser que a gente fique sem Marcos Leonardo e David Washington. Você quer entender um pouco mais sobre o que eu estou falando? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez a gente vai falar sobre o aparente desmanche do time do Santos, um desmanche, um leilão nas categorias de base, um leilão dos meninos da Vila. Aparentemente o gerente enlouqueceu e o senhor Andrés Rueda está aceitando qualquer proposta que vem pela frente. Ângelo já foi para o Chelsea e, se você não sabe, é muito provável que nas próximas horas, e se esse vídeo está sendo publicado é porque o assunto, a venda está bastante encaminhada, nas próximas horas David Washington, nosso querido presidente, pode estar com seu passaporte sendo carimbado para o mesmo destino, Londres, para jogar no Chelsea. E o Marcos Leonardo deixa o Santos num beco sem saída, colocou Andrés Rueda e sua trupe contra a parede e está forçando a saída do Santos. Antes da gente falar de tudo isso, da minha opinião sobre essa catástrofe iminente, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você está no canal Filho de Peixe, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, é tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Agora nós estamos rumo aos 2.000 inscritos, ultrapassamos a meta de 1.900 no final de semana que passou, e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais e levar o conteúdo do canal Filho de Peixe para o maior número de pessoas. Mas vamos lá, começando pela venda mais encaminhada, vamos falar de David Washington. O Chelsea fez uma proposta para o Santos para comprar o nosso querido presidente no valor de 15 milhões de euros, com 5 milhões de euros de bônus de uma meta a ser alcançada. Que meta é essa? Que o Chelsea se classifique para a Champions League em qualquer uma das próximas 5 temporadas, o que, convenhamos, é uma meta muito fácil de ser atingida. Então, somando esse pacote, a venda do David Washington para o Chelsea já muito encaminhada, deve render cerca de 20 milhões, renderá 20 milhões de euros, algo em torno de 105, 107 milhões de reais na cotação atual. Por que eu disse encaminhada e não sacramentada? Porque quando o Santos comprou o Jean Lucas do Mônaco, o volante Jean Lucas, o Santos cedeu ao Mônaco, time da França, a preferência de compra do David Washington, atacante de 18 anos. Então, agora o Santos já aceitou a proposta do Chelsea, resta dizer ao Mônaco, oferecer ao Mônaco a oportunidade de cobrir a proposta. Se o Mônaco cobrir, o David Washington vai para a França. Caso contrário, como é o que se desenha, o Mônaco se retira do negócio e o David Washington vai para o Chelsea. O Santos tentou abrir mão, entre aspas, desses 5 milhões em bônus para que a transferência fosse, nesse momento, de 20 milhões de euros, porque o Chelsea pagaria à vista. Os ingleses não toparam, então a transferência vai girar inicialmente na casa dos 15 milhões de euros. David Washington tem 18 anos e apenas 16 jogos no profissional, com 2 gols. E esse já é o primeiro aspecto que eu acho lamentável da venda do David. É absurdamente e absolutamente lamentável que as joias dos principais clubes de futebol não consigam desfrutar, construir uma carreira dentro do Brasil. E o próprio presidente do Santos, quando então candidato, como eu disse na abertura do vídeo, disse, enquanto plataforma de campanha, que a sua ideia era que os jogadores ficassem 3, 4, 5 anos no time de cima.
O David tem 16 jogos. Ele não está há um semestre completo no time profissional e está indo embora. Isso é muito triste, isso é muito lamentável, principalmente se a gente levar em consideração que o Ângelo já foi. E também eu vou deixar para dar um outro pitaco sobre isso quando eu for falar da possível e também bastante provável venda do Marcos Leonardo. Então o David possivelmente já não joga mais com a camisa do Santos. O Santos já aceitou a oferta do Chelsea, como eu disse. Inclusive no jogo contra o Atlético Paranaense, ele não ficou nem entre os reservas, ele foi cortado da partida por uma decisão da diretoria, porque a negociação já está em vias de ser fechada. Mas antes da gente falar do Marcos Leonardo e caminhar para amarrar, eu quero dizer para você deixar aqui nos comentários o que você acha da venda do David. Você, assim como eu, acha que é uma venda precoce que não deveria ser feita porque vê no David margem para evolução? Ou você acha que o Santos deveria fazer a venda? Diga aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva aí, já deixa um like também, que é muito importante para a sequência do meu trabalho. E eu conto com seu apoio para crescer cada vez mais com o canal. Mas falando do Marcos Leonardo, o que acontece? A situação do Marcos Leonardo, inclusive, é ainda mais complexa e talvez até mais grave, eu vou me permitir usar esse termo. Minutos antes de eu sentar aqui para gravar, eu estou gravando já meia-noite esse vídeo, já estamos na terça-feira, o Bruno Gilfrida, do Globo Esporte, publicou uma reportagem dizendo que o Marcos Leonardo se recusou a treinar hoje, o que eu acho uma atitude irresponsável e inaceitável do Marcos Leonardo. Ele foi ao CT, mas não colocou o uniforme e não treinou. Porque o pano de fundo para essa recusa do Marcos Leonardo é essa queda de braço envolvendo a sua ida ou não para Roma do futebol italiano. E aqui, antes de a gente avançar nesse assunto, é importante dar um contexto para você que está assistindo esse vídeo. O Marcos Leonardo, quando renovou o seu contrato com o Santos, teve uma promessa da diretoria que quando chegasse uma proposta vantajosa, ele seria liberado. Mais recentemente, você vai se lembrar que o Marcos Leonardo foi liberado para a Copa do Mundo Sub-20, porque a diretoria do Santos via nesse Mundial Sub-20 uma oportunidade do Marcos Leonardo fazer gol, se destacar, para que ele recebesse uma proposta para que o Santos o vendesse durante a janela de transferência. O Marcos Leonardo vai ao Mundial, ele faz 5 gols em 5 jogos, é um dos artilheiros da competição, e quando volta, ele recebe uma oferta da Roma. Já teve uma tratativa com a Lazio que não avançou, e agora, na última semana, a Roma enviou uma proposta de 8 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Primeira coisa, proposta absolutamente ridícula, chega a ser ofensiva a Roma oferecer 8 milhões de euros para o Marcos Leonardo, um jogador que já está aí há 3 anos no profissional, sendo o artilheiro do Santos nas temporadas. 8 milhões de euros é uma proposta pífia, não dá para levar a sério, é piada a proposta da Roma. Mas aí eu queria dar os créditos aqui ao repórter Rafael Oliva do Lance, que cobre o Santos no Lance. Aparentemente, a Roma fez uma nova oferta, melhorou os termos da oferta. Qual é a informação do Rafael no Lance? Que a proposta seria de 12 milhões de euros fixos, com 6 milhões de euros em bônus e mais 10% de uma venda futura. Hoje, o Santos tem 70% do passe do Marcos Leonardo. Então, 12 milhões de euros fica na casa dos 65 milhões de reais, mais 6 milhões de euros em bônus, dali cerca de 30, 32 milhões de reais. Então, uma transferência que poderia chegar na casa dos 98, 100 milhões de reais. E o Santos está dificultando a venda, e é por isso que o Marcos Leonardo colocou o Santos nesse beco sem saída. Como dizem, né, é um verdadeiro checkmate. O Marcos Leonardo está amparado em promessas que foram feitas a ele. Quando chegar uma proposta boa, a gente vai te liberar. Mas o que está acontecendo agora? Vocês sabem, vocês conhecem aquele ditado que diz que todo dia o malandro e o otário saem e quando eles se encontram, dá negócio. O senhor Andrés Rueda, que prometeu na campanha segurar os jogadores o máximo que der, quando vem a primeira proposta para o David, ele vendeu desesperadamente, aceitou desesperadamente. Mas como já havia havido uma negociação frustrada, que não deu certo, mal sucedida com a Lazio, o que eu imagino que o nosso grande presidente pensou? Eu vou vender o David e assim eu seguro o Marcos Leonardo.
mas ele prometeu ao garoto que ele seria vendido. Então agora percebam o tamanho do buraco em que a gente está se metendo. O Santos pode, no intervalo de dias, perder o titular e o que até ontem era o reserva imediato, e que, né, se tornou o Furt por uma circunstância, porque o David foi cortado do jogo. E mais, o agravante, que torna as coisas mais problemáticas. A janela de transferências está fechada. Se fechou no dia 2 de agosto. Então o Santos pode receber aí um caminhão de dinheiro, 12 milhões no Marcos Leonardo, 15 milhões no David, 27 milhões de euros. Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai colocar no fluxo de caixa? Para o Andrés Rueda poder dizer que terminou o ano no azul? Dane-se a conta no azul. De que adianta terminar o ano no azul se o Santos cair para a Série B? Porque o Marcos Leonardo, para quem não sabe, na era Paulo Turra, o Santos fez 8 gols. 6 saíram do pé do Marcos Leonardo. Então, imaginem quantos pontos a menos o Santos teria, qual seria a nossa situação na tabela sem o Marcos Leonardo. Então, a gente pode perder o Marcos Leonardo e o David. Alguém aqui se sente confortável de disputar os 20 jogos que faltam no Brasileirão, tendo o Furt como titular e o Mezenga como reserva? Quem vai ser contratado com a janela fechada? Lembrando que jogadores sem contrato podem ser contratados até o dia 25 de setembro, se não me falha a memória. Mas que tipo de jogador vai ser contratado? Um jogador sem contrato? Será que vem jogando? Que tipo de jogador? E aí, para a gente finalizar, uma coisa que precisa ser dita. A CBF, ela é uma vergonha. A CBF, ela enfraquece o futebol, o produto dela. Reparem que a nossa janela fechou no dia 2 de agosto, como eu acabei de falar. Mas a janela de transferências das principais ligas da Europa fecham entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro. Ou seja, os clubes brasileiros, o Brasil, que é um celeiro de jogadores, um dos países que mais exporta jogadores para a Europa e para outros mercados, os clubes não podem comprar mais ninguém desde o dia 2 de agosto. Mas os clubes europeus podem vir aqui comprar quem eles quiserem por quase mais um mês, usando uma moeda muito mais forte que a nossa, o euro. Um euro vale mais que R$5. É impossível competir com essa gente. Então o que a CBF faz é bater na cara de todos os clubes. Mas nada muda porque não tem mobilização dos clubes. Então, como eu disse, o Santos pode, com a janela fechada, não podendo contratar ninguém, perder Marcos Leonardo e David. E em resumo, para a gente fechar agora oficialmente, o movimento é totalmente desastrado. A proposta, o primeiro cavalo que passou selado com a proposta para o David, o Andrés Rueda liquidou o jogador e passou ele para frente. Não contava, muito provavelmente não contava com esse checkmate que o Marcos Leonardo deu nele. Ele está amparado numa promessa, apesar de eu achar inaceitável essa postura de se recusar a treinar. O Soteldo não foi afastado por se recusar a treinar? E agora, o que você vai fazer? Mas aí é o que eu disse do beco sem saída. Você vai afastar do time o cara que fez 6 dos últimos 8 gols do time? Então, e a última coisa que eu lamento, que é trágico, é que, vamos lá, o Ângelo foi vendido por 15 milhões de euros. O David sairá, a princípio, por 15 milhões de euros. E a proposta base da Roma, descontando os bônus, são 12 milhões de euros. Então, 15 com 15, 30, com mais 12 do Marcos Leonardo, 42. Vocês sabem por quanto foi vendido o Vitor Roque, por exemplo? O Vitor Roque está sendo vendido por 74 milhões de euros para o Barcelona. 74. São 40 milhões fixos, 21 milhões em bônus e 13 milhões em impostos que o Barcelona vai pagar para bancar a transação. E o Endrick foi vendido do Palmeiras para o Real Madrid por 72 milhões de euros. Nesse momento alguém vai dizer: ah, mas o Vitor Roque é melhor do que todos esses 3 do Santos. Ok, acho que cabe a discussão. Mas e o Endrick? Aqui eu não estou dizendo que o Endrick é ruim, mas o Endrick não conseguiu se firmar no profissional do Palmeiras. Tem tido partidas apagadas, o que é normal para um jogador de 16, 17 anos que está começando a sua carreira. Mas reparem, o Santos está liquidando 3 das suas principais e maiores joias dos últimos anos, somados por 40, 42 milhões de reais, sendo que isso dá quase metade do Vitor Roque, dá quase metade do Endrick.
É por isso que o Santos está pagando o preço de uma gestão que o tempo inteiro faz questão de dizer: estamos quebrados, estamos sem dinheiro, não temos dinheiro para contratar ninguém, não temos dinheiro para pagar salário, não temos dinheiro para contratar jogador bom. Vem qualquer Zé Mané aqui com um vale transporte, duas caixas de suco, leva os jogadores embora e aí o Santos não tem ganho financeiro e perde ganho técnico, porque agora, como eu disse, o Santos pode ter 20 rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente para jogar com o Júlio Furch, o Imperador, e o Bruno Mezenga. Você acha que isso é bom ou você, assim como eu, está começando a ficar preocupado? Diga aqui nos comentários o que você acha e esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Ative o sininho para receber as notificações, se inscreva, deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo e se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e agora nós vamos rumo aos 2.000 inscritos e eu conto com o seu engajamento e a sua participação para crescer cada vez mais. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.